Paz do Senhor, queridos. Que Deus abençoe esse dia maravilhoso. Eu estou aqui no trabalho e parei um pouquinho para poder falar com vocês, né? Mas para o meu público brasiliano que está aqui na Europa, aqui na Itália, entendeu? E é mais para isso. Eu quero que vocês me entendam aquilo que eu vou pronunciar aqui e vocês entendam do modo bíblico, né? E para não ficar nas minhas palavras, eu quero trazer para nossa meditação Salmo 51, o qual a gente leu ontem na campanha que nós fizemos. Ontem foi o quinto elo da campanha e quinta-feira que vem será o sexto. Está sendo uma maravilha, viu? Quem não vê está perdendo. Eu queria deixar para nossa meditação Salmo 51, versículo 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui se fala tudo, é a chave de tudo. Um coração puro, inabalável, um coração puro, um coração curado, um coração disciplinado, um coração que tem dono, um coração que não tem maldade, que não tem ódio, né? Que não tem rebeldia. Esse é o coração puro que nós devemos pedir ao Senhor. E nessa tarde eu venho aqui com o coração partido. Estou falando de coração, estamos na campanha de Ezequiel 37, né? Versículo 36, se eu não me esqueço, e 37, que diz, né? Te darei um coração puro e meterei o meu espírito dentro de vós. Tudo que está falando de coração, né? Então, eu estou aqui para poder pronunciar uma coisa aqui que acontece muito aqui na Itália, né? Com nossos irmãos, amigos brasileiros, né? Mais brasileiros. O que eu amo tanto. Eu amo o Brasil, amo muito. Mas acontece uma coisa muito bruta, muito feia próprio no meio de nós aqui. Os nossos amigos, irmãos, né? Acontece o quê? Me dá até um pouco assim de tristeza de falar, né? É habituado um pouco mal, muito mal, no mundo evangélico, né? A Bíblia nos ensina a ter um coração puro, reto, né? E nos ensina também um core sarado, um core curado, um core que recebe disciplina também, né? Então, se você está numa igreja onde você tem um pastor, ou seja, uma pastora, um obreiro, a Bíblia diz, e a pessoa com o coração curado, transformado, ela deve obedecer as regras do Estado, a regra da Itália e a regra do Brasil, onde ela for, onde ela passar, né? A Bíblia nos manda obedecer às autoridades, né? Então, aí você tá na sua igreja, né? Obedecendo o seu pastor ou a sua pastora. E a sua pastora ou o seu pastor, né? Como na tua igreja tem regra, em toda a casa tem regra também, né? Em toda a casa tem regra. Aí você obedece eles, ou finta que obedece eles, né? Mas tá ali por algum motivo, ou por algumas luzes, ou por alguma colore, ou por algum movimento, ou por alguma coisa que não me toca a mim saber por que tu está ali. Mas eu respeito, entendeu? E aí você cria amizade fora, contato fora da Assembleia, entendeu? Que antes esses contatos que vocês arrumam fora, esse contato, se fosse com coração puro, obediente a Deus, e um coração sarado, uma alma sarada,
E é os primeiros que deveria te dar conselho para não fazer isso. É o primeiro que deveria dar conselho para vocês não fazer essas coisas, né? Então, mas não faz. Não faz porque pela vontade de aparecer ou alguns lucros, né? Arranque os lucros, não estou falando todas, mas alguns lucros financeiros, né? E eles combinam com esse povo para vir para cá pregar ou fazer algum evento. E vai na sua igreja, os pastores de lá não aceitam, né? Porque eles têm os motivos de não aceitar. Só que eles querem força trazer. Aí eles têm coragem de me contatar, ou contatar antes outros, né? Para poder, deixa fulano, e aí apresentar na sua igreja. Apresentar na sua igreja, porque isso é uma apresentação. Apresentar na sua igreja, entendeu? Aí uma a gente fala não, alguma a gente fala sim, entendeu? Mas agora nós estamos pondo um ponto final nessas coisas. Porque aonde você está, é aonde que você tem que ser servido. Aonde você está recebendo o alimento, é aonde que você tem que contribuir. Então, vocês conversam com seus pastores, com seus ministros, para que eles acatam as suas vontades, carnais ou espirituais. Entendeu? Eu quero que vocês me entendam. Não tenho nada contra. Mas no ministério onde eu estou na frente, vamos pôr assim, né? Primeiro na frente é Deus, depois eu, meu marido na frente. A gente não vai mais querer essas coisas, entendeu? Nós queremos a vontade de Deus, né? Não a vontade do mundo e nem a vontade das pessoas. Tá vendo? Nós queremos a vontade de Deus. Respeitamos a vontade das pessoas, mas as pessoas que estão aqui dentro da Assembleia estão combatendo conosco, trabalhando conosco e crescendo junto com nós. Aí nós vamos respeitar quando eles falar assim, pastor Luciano, missionário Luciano, serva Luciana, isso não me interessa título, entendeu? Interessa o que Deus quer que eu seja e isso eu serei, independentemente de quem concorda ou quem não. Mas se algum das pessoas que estão comigo me falar, eu tenho uma amiga, um amigo, um pastor que quer vir aqui, ou quer dar um testemunho, ou somar com vocês, a porta está aberta, entendeu? Mas pessoas que não somam, que não vêm em nenhuma reunião nossa, entendeu? E quando quer fazer esse tipo de coisa, né? Acha a igreja tal para poder mandar evitar ou mandar me ligar, ou então mesmo me impedir, ou que pedir nós. Aí a gente olha para eles e fala, mas eles têm um pastor, eles têm uma pastora, eles têm uma igreja, uma congregação, e por que não leva lá? E por que não falou com o seu pastor primeiro, que esses são bons, que são fogo puro, que tem uma palavra de cura, e levou lá onde você está, recebendo o alimento? Isso é falta de ética. Isso é falta de crescimento espiritual. Entendeu? Isso é falta de um coração puro. Entendeu? Para não falar outras palavras. Entendeu? Então, a partir de hoje, respeita a igreja onde você está. Respeita os seus líderes que lutam e que Deus escolheu para te guiar. Entendeu? E resolve os problemas espirituais com ele, entendeu? Conversa com eles, chega de entrar num acordo com eles. Mas eu não quero que venha me ligar ou venha me pedir para poder apresentar na minha igreja, tá bom? A igreja é bonitinha, é bonita, entendeu? Mas foi com esforço, foi com que estava com a gente que conseguimos levantar. Tem igreja no Moçambique, tem igreja no Brasil, que com pouca força nós estamos conseguindo levantar, entendeu? Então, é isso aí. Ainda mais quando vem aqui na igreja apresentar, que vem 1 a 2 vezes só, entendeu?
mas nós já estamos cortando isso já. A gente tem a obrigação de receber e no final, aquilo que arrecadou, nós temos que dar de volta àqueles que vêm para cá, entendeu? Porque não é de graça, não é por amor, entendeu? E sem falar nos pastores que estão ali, né, com sacrifício, eles não vêem nem o cheiro, porque tem que dar àqueles que vêm, entendeu? Então, a igreja nossa já é missionária, já tem uma obra no Brasil, já tem a obra na Moçambique. Se vocês quiserem ajudar, é só procurar o IBA da igreja, contribui lá, entendeu? Nós estamos fazendo já a missão, entendeu? E o versículo fica Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando nosso coração é transformado por Deus, você entende tudo isso. Você já tem todo o remédio que precisa. Porque olhando antigamente, eu quero dizer uma coisa. Eu lembrei aqui que essa semana estamos muito tristes, que nós perdemos uma mãe espiritual. Aquela que nos ensinou, que nos levou para o caminho do Senhor, entendeu? Que poderia ter título de missionária, pastora, tudo, que não é errado, eu sei, né? Mas ela não quis, ela não pensava nisso, né? Deus recolheu e levou para a glória, entendeu? Então nós fomos muito ensinados, nós fomos treinados, entendeu? Naquela época, quando a igreja não precisava de ficar ali e nem lá, entendeu? Era um simples culto de oração, segunda-feira, Deus batizava 20 com o Espírito Santo, sem menos pedir. A diferença que tinha era o que é? Tinha compromisso, responsabilidade e obediência e temor. Entendeu? Não vi essas coisas que tem agora. Então eu não sou desse tipo, da agora, desse novo evangélico. Eu não sou, entendeu? Não sou fanática, entendeu? Eu tenho as minhas vaidades, um pouquinho, aquilo que não prejudica a minha intimidade com Deus, eu pego. Mas aquilo que contamina a minha intimidade com Deus, eu não pego, entendeu? Então, é desse evangelho que eu estou falando. Aquele que saía coxo andando, que pecador vinha ao arrependimento, pecador ia para a igreja e tinha vontade de ir para a igreja. Hoje nem os crentes têm vontade de ir para a igreja mais, porque a igreja está em qualquer lugar, na internet, no fundo do quintal, entendeu? Tem que ter. No nosso tempo tinha também aqueles que iam visitar na casa, mas aqueles preparados para visitar nas casas, entendeu? Não é qualquer um que, em vez de resolver o problema, cria mais problema, entendeu? E é só curiosidade para saber o problema dos outros, mas não resolve nada. Então, eu quero falar, às vezes eu não falo o que eu penso ou aquilo que eu creio, entendeu? Mas eu fico ainda lá atrás naquilo que eu aprendi, entendeu? Naquilo que eu aprendi, que eu via Jesus assim, ó, e vejo ele assim ainda, porque ele não mudou, ele continua o mesmo Deus. Então eu quero pedir perdão a vocês, e quero pedir encarecidamente que qualquer pessoa, né, que me conhece, entendeu, que não estão na igreja minha aqui, não estou fazendo placa de igreja, entendeu, mas nesse ponto aí, de querer empurrar qualquer um que vocês acham aí para a internet, ou Brasil, ou América, aqui na igreja, que vocês nem estão aqui para contribuir, para ajudar na obra, não vem mais não, por favor, não me pede não, entendeu? Eu expliquei o porquê já, entendeu? Agora, se um membro da minha igreja, ou se algum amigo que estão aqui dentro da igreja minha, ajudando, me pedir, eu acho que eu vou falar com ele, respeita onde que você está, se você está lá porque está bem, entendeu? Respeita o seu pastor, respeita a doutrina da tua igreja, entendeu? E pede para levar lá onde vocês estão. Conversa com os seus pastores, com as suas pastoras, com as suas líderes, porque assim eu estou ajudando a desrespeitar a liderança. E é pecado. E eu não quero fazer isso, entendeu? Quando alguém pensa que eu desrespeitei a liderança e tomei alguma decisão, a decisão que eu tomei foi confirmada dentro da liderança, dentro do ministério onde eu estava. Porque eu aprendi lá atrás que se Deus quiser alguma coisa comigo,
Ele não vai na esquina, ele não vai clandestinamente, ele vai dentro da minha casa. Onde na casa que eu tô, que ele é dono. Se ele é dono, ele comanda lá. Então ele vai te achar lá dentro. Entendeu? Vai usar o seu pastor, vai usar então o presidente do seu pastor, como foi do meu caso, entendeu? E vai te falar, porque Deus é assim. Ele não é Deus de brincadeira não, tá bom? Eu quero que nessa tarde a palavra do Senhor crie em mim, Senhor, um coro puro, entendeu? Que te alcance a tua casa, a tua família, o teu ministério, e que essa mensagem possa ser clara para você, entendeu? Eu vos amo no amor de Cristo, entendeu? Vos amo no amor de Cristo. E espero que vocês tenham me entendido o que eu falei agora, entendeu? Porque aonde você está servindo, está sendo alimentado, é ali que tu tem que comer. Tranquilo. Eu não estou fechando a porta para pessoas virem pregar na minha igreja. Mas quando alguém quiser vir pregar aqui, será a liderança da minha igreja, será os membros da minha igreja, os que frequentam a igreja, que vai indicar alguém, ou vai mandar alguém, ou vai vir falar comigo, que eles é bem instruído. Eles vão falar comigo, quero trazer uma pessoa aqui. Aí eu vou falar. Essa pessoa reúne com a igreja, entendeu? Qual o ministério que ela tem, e o pastor dela está sabendo disso, entendeu? E qual os fins com essa visita, com esta suposta apresentação, entendeu? É com ele ali. É com ele ali, entendeu? Então eu vou ficar naquele evangelho que o Senhor me ensinou, me salvou, me ganhou, me transformou, né? E ele falou assim ainda, se porventura um anjo vier a vocês trazendo um outro evangelho, um outro ensinamento, que não é aquele que eu te ensinei, não escutai. Então nós vamos ser servo de Deus da Vera, de verdade, tá bom? Porque nesse tempo difícil que nós estamos passando, hoje nós devemos achegar mais a Deus. Querer muitas coisas, porque antigamente nós não tinha tanta coisa, mas sabe o que nós tinha? A presença de Deus. Jesus na casa. Hoje tem muita bagunça, oba-oba, faz aquele grande festa, grande congresso, mas depois que acaba as pessoas votam igual, entendeu? Não vê mais antigamente quando era simples o evangelho e as pessoas saíam curadas, renovadas, transformadas, entendeu? Almas nos pés de Jesus chorando, sem fazer esforço. Hoje nós colocamos pagode, gospel, música gospel, romantismo, e mesmo assim, quase que o povo da igreja tem que voltar para Jesus de novo, para nós ver aquele tempo. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando do meu coração. Eu queria ser. Aleluia. E naquele tempo, Rabaxéia, Cantarabanaia, aqueles irmãos, olha que sofria. Olha se eles tinham a exigência que nós temos hoje. Olha se ele escolhia cardápio. Eu não vou comer esse cardápio, não. Eu vou querer um de lá, da outras bandas, de qual de lá. Era humilde, né? Ia para a boca do leão louvando a Deus. Hoje nós estamos muito, né? Muito viciado, quero? Muito viciado. O que Deus manda eu não quero. Eu vou escolher o cardápio, entendeu? Então aprende, entendeu? A Bíblia não mudou, o Evangelho não mudou, Jesus não mudou, continua o mesmo, entendeu? Aqui vai a minha advertência, per cortesia, va bene? Respeita a casa de vocês, respeita os pastores de vocês, respeita o líder de vocês. É aquilo que a Bíblia mandou, tá bem? E que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, entendeu? E que abençoa também todos os pastores, entendeu? Todos os líderes, porque nós precisamos, né, da bênção do Senhor sobre as nossas cabeças,
Porque não está sendo fácil não esse tempo não, viu? Está sendo difícil, muito difícil. Em vez de nós lidar com ovelha, muitas vezes nós estamos lidando com cabra, né? E muitas vezes, em vez de nós estar convivendo, né, com pastores, nós estamos convivendo com lobo, né, com bode também, né? Então atento, porque cada dia que passa, que aproxima da volta de Cristo, vai aproximando também as corrupções, os enganos, né? Mas Deus disse, permanecei naquilo que eu te ensinei, do que vocês aprenderam, entendeu? Permanecei ali, tá bom? Aqui vai meu abraço, entendeu? Da pastora Luciana, estou falando com vocês aqui da Itália, mas eu estou no meu local de trabalho. Como vocês sabem, eu trabalho no âmbito da beleza, né? Ainda por isso pastorei com meu marido, também agora ele está no trabalho dele, também, tá bom? E fazemos as obras de Deus, tá bom? Aqui tá um calor demais da conta, entendeu? Ou é frio ou é calor, mas aqui tá calor demais, né? Mas que o Senhor abençoe vocês, tá bom? E fica essa palavra, Salmo 51, versículo 10, que Deus venha criar em vocês um coração puro, um coração humilde, né? Que aceita o maná do céu que Deus mandar, né? Aceita o maná que Deus mandar, que Ele manda o maná de todo dia, amém? Deus te abençoa e fica na paz do Senhor Jesus, tá bom? A paz do Senhor Jesus, amém. Um abraço forte.